Boa noite. Estendamos o bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 21. Repara que, em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol havia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substituiu a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservaremos, por nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendamos a receber a visita da diversidade, educando-lhe as energias para o proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos do próprio seio e, continuando a fluir, transforma-se em bênção no curso de suas águas, que prosseguem correndo com brandura e humildade para benefícios de todos. Que assim seja. Boa tarde, boa noite a todos, que a paz nos envolva. A leitura inicial fala em vencer o mal como o bem. Nesses dias atuais, analisando a situação do nosso país, do planeta como um todo, tem-se a falsa impressão de que o mal está vencendo a batalha. Mas não. O bem tem como grande chefe Jesus, nosso mestre e guia, que neste mês de dezembro, nós, aqui no Centro Espírita Allan Kardec, já há alguns anos, sempre tratamos de trazer companheiros da doutrina espírita que venham nos falar um pouco sobre Jesus, sobre seu trabalho, sobre seus ensinamentos e sobre como ele está gerenciando a evolução do nosso planeta. Então, a partir do momento que nós sabemos que Jesus está no leme da nossa nau Terra, nós temos a certeza de que o mal vai ser vencido com o bem. E cada um de nós tem a sua tarefa para que o planeta realmente chegue a ser um planeta de regeneração. Então, nesta noite, vamos todos nós fazer agora a nossa oração. Agradecendo a Deus, que é a causa primária, a Jesus, o Divino Mestre, aos espíritos dirigentes do Centro Espírita Allan Kardec na parte espiritual, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender, compreender um pouco mais da doutrina espírita e, a partir do momento que nós saímos ali pela porta, colocar isso em prática na nossa vida. Porque a doutrina espírita, ela não nos livra das dificuldades,
Ela só nos dá força, nos dá ânimo, nos dá coragem para que possamos suportar todas as dificuldades que estão programadas para a nossa vida. Então, vamos todos num só pensamento agradecer a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E nesta noite, dando continuidade ao mês de Jesus no Centro Espírita Allan Kardec, nós tivemos na abertura a nossa amiga Graça. Hoje temos uma outra cristianense, a Maquele Machado, que é trabalhadora do Centro Espírita Seara de Jesus, que vai nos trazer a prédica da noite. Maquele. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Que bom a gente falar boa noite ainda para dia, né? Que dia mais lindo esse que Deus nos presenteou, né? Tomara que o nosso coração, quando nós saímos daqui, assim como o Feijão falou, quando nós saímos pelaquela porta ali, o nosso coração esteja assim, ó, brilhante, leve, lindo, limpo. Combinado assim? Então vamos pedir isso para os nossos anjos de guarda. Que quando nós saímos por ali, estejamos assim, lindos, felizes, bem. Porque é esse o caminho. Quando Jesus falava assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele queria dizer, e talvez a gente ainda não tenha entendido, ele queria dizer, para você ficar feliz assim como você sonha, porque desde aquela época todo mundo queria ser feliz, e vinha perguntar para ele, como é que eu faço para ser feliz? Como é que eu faço para me livrar dessa dor? Como é que eu faço para melhorar uma coisa que não está boa? Então, como é que eu faço para ser feliz? Ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dizendo que quando você quer a felicidade, não adianta procurar por todas as coisas do mundo. Ele, em pessoa, ia ensinar o caminho. E assim ele fez. Reencarnou de mãe, normal, igual a nós. Reencarnou pobre, igual a nossa vida. Humano por completo. Não teve nenhuma grandiosidade no seu nascimento e nenhuma passagem depois do nascimento. Ele não teve nenhuma vantagem física, nenhuma vantagem por reino, por coroa, por nome, nada. Ele quis mostrar para nós exatamente do jeitinho que a gente vive, que você não precisa ter nada do mundo para ser feliz. O caminho ele mostrou, ele fez tudinho, desde o nascimento até quando morreu. As provações que ele nem precisava, passou também. Passou por todos os períodos. Raiva, ansiedade, ele mostrou tudo para nós em todas as passagens dele. Ele mostrou exatamente o caminho. A verdade, porque justamente tudo que ele falava não era assim como nós fazemos, jogar uma conversinha fora, uma fofoquinha ali, nada. Tudo que ele falava era verdade. Tudo podia se aproveitar. Uma frasezinha desse tamanho dava um estudo para uma monografia de doutorado. Todas as coisas que ele falava tinham um sentido. Muitas coisas nós estamos começando a descobrir agora. E ele é a vida porque, claro, quando estamos encarnados aqui nessa vida, nós depuramos muito mais. Nós progredimos muito. Nós precisamos aproveitar a vida como ele nos ensinou. E aproveitando esse mês dedicado aos ensinos de Jesus, vamos falar sobre ele essa noite? O tema que eu trouxe para nós é muito bonito. Ele chama assim, ó, diferenças. Foi justamente uma frasezinha que Jesus falou, que vai gerar essa palestra, que vai gerar estudo para nós e que vai gerar motivação para a gente começar a agir diferente a partir de hoje mesmo. Eu ia dizer de amanhã, mas nem precisa esperar amanhã. A partir de hoje mesmo. A frase que ele falou é a seguinte. Nisto, claro, ele estava falando já um texto, daí a frase escolhida foi essa. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É claro que ele estava falando para os discípulos dele,
naquela reuniãozinha que ele fazia todos os dias. Todo dia depois que eles saíam para trabalhar, para ajudar os outros, mas Jesus tinha um objetivo de ensiná-los, aqueles que iam com ele, porque ele sabia que o tempinho que ele ia ficar era pequeno e que aqueles ali é que iam tocar a sua obra, aqueles precisavam aprender muito bem para ensinar os outros, seriam os multiplicadores. E nesse dia aqui era uma volta dessa, que eles já tinham feito as atividades, voltaram e eles se encontravam na casa do Pedro, era todo dia a mesma coisa, e eles estavam conversando. E aí alguém pergunta, mas Jesus, se nós não usamos símbolo nenhum, se nós não temos rituais, se nós não fazemos nada de diferente, como que as pessoas vão saber que nós somos os teus discípulos? A mesma coisa podemos perguntar nós, os espíritos. Nós não temos rituais, nós temos tão poucas práticas, nós não temos nada de diferente, como que as pessoas vão nos reconhecer como espíritas? E a resposta de Jesus foi simples, curta e a mais abrangedora possível. Se vos amardes uns aos outros, vós serão reconhecidos como meus discípulos. E ele falou isso muitas vezes. Amar um ao outro é pelo tanto de amor que você consegue ter por uma pessoa, por uma comunidade, por uma causa. Então, seguindo agora a explicação de Emmanuel sobre essa frase de Jesus, olha que inteligente que Emmanuel foi. Ele explicou que nas variadas escolas do cristianismo, porque muita gente acredita em Jesus, muitas religiões são diferentes, princípios diferentes, mas Jesus está lá. Todos acreditam em Jesus. As igrejas cristãs, então ele está falando, nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que de alguma sorte, de um jeito ou de outro, se ligam ao Mestre. Há corações que se desfazem em louvores ao grande médico, falam, exaltam-lhe a intercessão divina, quando alguém ganhou alguma graça. Ai, foi Jesus que me salvou, foi Jesus que fez para mim. Fala de Jesus grandemente de algum acontecimento na sua vida, mas fica mais ou menos indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. Aconteceu uma coisa na vida dele, ele fica só naquilo ali. Dali para frente não fez mais nada. Só fica exaltando Jesus. Emmanuel chama essas pessoas de os simplesmente beneficiários e sonhadores. Aqueles que ganharam alguma graça na sua vida, mas ficam parados ali no tempo, só sonhando e falando sobre isso. Existem outros de temperamentos ardorosos, que impressionam na tribuna, quando falam, sabe, falam bonito, impressionam nas palavras, que fazem palestras comoventes, que relacionam a posição do grande renovador, da religião, da filosofia, da história, sabe aqueles palestrantes assim que fazem uma palestra lindíssima, mas não avançam, contudo, dos discursos. Fica só por aquilo ali, só no palavreado mesmo. Tanta gente que fala bonito, mas não faz. Tanta gente que quando está falando, você pensa, meu Deus, eu queria ser como essa pessoa. E convivendo, você vê, olha, talvez o que ela fale não é bem o que ela faz. As pessoas, às vezes, têm o dom da palavra, mas não aplicam ainda na sua vida. E a esses, Emmanuel chama os simplesmente sacerdotes e pregadores. Aqueles que sabem ensinar, mas não aprenderam ainda a lição. Por isso que o texto chama de diferenças. Há muita diferença entre falar que vai fazer e fazer mesmo. Faz assim se vocês estão entendendo. Só para eu ver. Não, beleza, não estou dormindo. Não tem diferença. Puxa vida, quantas vezes as pessoas falam para nós assim, mas pode deixar comigo, eu vou fazer isso aí, fica tranquila, eu vou fazer. E quantas vezes ela não faz? Aí você fica decepcionado, mas você falou de novo que ia fazer e não fez. Tem grande diferença entre falar
e fazer. É isso que o Emmanuel estava dizendo, está explicando, que Jesus já falou naquela vez. E ele estava dizendo para os discípulos, não adianta, queridos, vocês irem para as ruas e falar com quem precisa, falar bonito, pensar bonito e não ajudar de verdade, não arregaçar a manguinha e fazer o que tem que ser feito. Não adianta. E era isso que ele estava dizendo. Tem muita diferença entre falar e fazer. Outra diferença, quando a pessoa é muito inteligente, aí Emmanuel coloca assim, ó, há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora. Não tem aquela pessoa que pega um livro, ela lê e te explica de um jeito, e você pensa, meu Deus, esse livro é maravilhoso. Quando tu pega o livro, mas será que eu estou lendo o mesmo livro que aquela pessoa leu? Porque a inteligência dela permite que ela vá além. E ela vai ter uma inteligência primorosa, que te dá exemplo, que vai longe, que tu aprende mesmo. Mas às vezes, essas pessoas ficam só na inteligência, só nas páginas de emoção, trazendo emoção aos leitores ávidos de conhecimento. Todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo. Olha que bonita a palavra que ele diz, beletrismo. Umas letras bonitas. Quantas vezes a pessoa fala bem, escreve bem, digita bem, mas fazer mesmo não faz. Aí ele chamou de, são simplesmente os escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Porque muitas vezes a gente vem na palestra, ouve tão bonito e amanhã não consegue fazer. Como o Feijão falou, hoje mesmo. Tomara que a gente saia daqui e amanhã consiga praticar o que aprendeu. Senão não serve. A palavra bonita que enche o ouvido só serve para a gente ficar feliz naquele momento. Ela tem que servir para amanhã você botar em prática. Para hoje mesmo já começar. E aí, Emmanuel coloca que todos temos recursos especializados. Sabe o que quer dizer? Todos nós podemos fazer alguma coisa pelo bem. Todos nós temos condições de ajudar alguém. Algumas pessoas, muitas pessoas, todos temos. Às vezes, as pessoas acham, ah, não, mas eu não tenho estudo, como é que eu vou ajudar? Não tenho condições financeiras, não tenho tempo. A gente acha, viu, desculpa, não vou fazer nada. Não, deixa para quando eu me aposentar, deixa quando eu ganhar o 13º, deixa para quando. E quando é que você vai começar? Quando que você vai começar a ajudar de verdade? Emmanuel coloca que existe ainda um quarto tipo de trabalhador de Jesus, de trabalhador espírita, de trabalhador que quer o bem. Aquele que pode ser considerado os trabalhadores da Boa Nova, os cooperadores diferentes do que ele já tinha dito, né? Que louvam o Senhor com pensamentos, com palavras, com atos de cada dia. Pensa bem aí contigo, hoje, só no dia de hoje. Se a gente fosse assistir o filminho do teu dia, em quantos momentos você ia ficar com vergonha do teu dia? Quanta coisa você pensou de mal dos outros? Quanta coisa você falou de mal para os outros? Baixinho, só você ouviu? Falou só dentro da cabeça? Ou falou mesmo? Contou para alguém alguma coisa? Quantas vezes no dia de hoje você julgou os outros? Olha, quando nós desencarnarmos, aqueles que tiverem mais coragem vão poder assistir o filme da sua vida. Todos os momentos. Mas é só para os mais corajosos. Assistir tudo. As motivações verdadeiras. Por que tu fez aquilo de verdade? Porque para os outros a gente diz, não, mas não era a minha intenção. Eu não queria isso mesmo. Eu fiz aquilo por causa daquilo outro. As outras pessoas podem até acreditar. Mas quando você estiver de frente com a verdade é você mesmo. Jesus dizia, ninguém vai te cobrar. O juiz está na tua consciência. Tanto é que aqueles que se arrependem, caem no remorso mesmo, não precisa de nenhum dedo apontando para ele. Você fez. Ele mesmo se culpa. Eu fiz. Então, todos nós temos em nós
um guia e modelo. Temos a história de Jesus, temos tudo o que ele deixou escrito, temos toda a obra espírita que é bem mastigadinha para a gente entender. Temos as palestras de todo sábado, como sempre. Temos tanta gente para nos ensinar. E agora está na hora de começar a praticar. Aqui ele fala que o trabalhador verdadeiro, esse que quer o bem, já começou nos atos, nos pensamentos e nas palavras. Começou a fazer o bem. E às vezes a gente acha que fazer o bem é fazer aquela doação para tal instituição, é pagar a conta do não sei o quê, é juntar. Tudo isso é o bem. Mas o maior bem começa aqui dentro, ó, bem sozinho. Não precisa de ninguém saber. Não precisa de nenhum recurso. O bem começa em você. Quando você começa a pensar que você é responsável pelos pensamentos que emitiu, pelas palavras que falou e pelos atos. Porque muitas vezes nós pensamos que é só o ato. A gente olha a pessoa, morre de ódio dela e diz, ai, eu queria esmagar. E dá um soco. Aí tu pensa que aquilo ali não valeu, porque a boca não falou nada, né? Só ficou pensando. Com aquele sorrisinho assim amarelo, ai, fulano. E ali a cabeça pensando. Tu pensa que valeu só o teu sorrisinho? Tudo aquele teu pensamento gerou uma energia. Aquela energia que não era nada boa, você é responsável. Você gerou. Se a outra pessoa está numa vibração ruim, está irritada, está estressada, está envolta em pensamentos ruins também, aquilo que você gerou é descarregado nela. E quem vai ficar com o débito negativo? Chuta aí para mim. Quem ficou? Quem emitiu o pensamento, queridos? Então, nós somos responsáveis por tudo que nós pensamos, falamos e fazemos. E aí é o primeiro passo do bom espírita, do bom cristão, aquele que não fica só dizendo Jesus, Jesus. Não estou desmerecendo ninguém, só para a gente ver que não adianta ficar falando Jesus, Jesus pensando mal. Jesus, como você é maravilhoso, todo mundo pensa que ele é mesmo. Contra fatos, não há argumentos. Ele é maravilhoso mesmo. Ele é bondade pura mesmo. Ele ajuda mesmo. Agora não adianta ficar só, ai, meu Senhor, meu Deus, meu Jesus. Precisa botar a mão na massa e começar a trabalhar. Trabalhar para os outros, trabalhar por si mesmo, trabalhar para vencer as más tendências. E o Kardec disse uma coisa para nós que facilitou muito a nossa vida. Porque a gente sempre quer ser reconhecido. Assim como os discípulos perguntaram para Jesus, ai, como é que vamos reconhecer os praticantes da Boa Nova? Vamos colocar um símbolo aqui, vamos fazer... Jesus disse, não, vamos reconhecer vocês pelo tanto que vocês se amarem, pelo tanto de bem que produzirem por amor. E como é que vão reconhecer nós, os espíritas? Kardec escreveu, reconhecereis os espíritas pelo esforço que fazem em vencer as suas más tendências, as suas. Ele não falou limpar todo ao redor. Ele falou pelo esforço que faz de vencer os seus próprios males. Aqueles que saem da boca, que saem da cabeça e que saem dos braços. Pensamentos, atos e palavras. Esse é o primeiro passo. E vou dizer mais, é o mais difícil. Porque a gente começa ali, ó, aí se dedica assim, essa semana inteira, não vou falar mal de ninguém. Meu Deus, no primeiro dia, parece que a oportunidade aparece. Quer falar mal até da televisão. Mas o esforço que nós fazemos é que vale. Porque um dia tu não consegue. No outro tu vai conseguindo um pouquinho mais. No terceiro você cai de novo, erra tudo. No quarto tu começa de novo. Ninguém disse que a gente ia acertar já no começo. A gente vai fazendo, vai se esforçando. E ali está o bem. Bem, Emmanuel diz que para toda pregação falada ou escrita, essa pessoa que quer o bem age na sementeira do bem incessantemente. E o que é a sementeira do bem? A gente pensa que é um lugar, né? Ah, eu vou na sementeira do bem. Não, é onde você está o tempo inteiro. É você e o teu redor. A tua sementeira do bem, cada um tem uma. A tua sementeira do bem é a tua responsabilidade. Começa ali pelos pensamentos, depois nos atos. Vamos pensar.
Está se aproximando o Natal, já estamos pensando nas festas e tudo mais. O que você está fazendo de bem agora? Que seja pelo espírito natalino? Acreditem, o mundo nessa época, uma semana, 2 antes do Natal, fica melhor. Justamente por essa intenção que as pessoas têm de fazerem o bem. E o que você está fazendo nesse período agora? Já programou alguma coisa? Quem você vai ajudar? Quem você vai alegrar? Quem que vai receber um pouco do teu amor e do teu carinho? Pense nisso. Podemos começar por aqui o nosso aprendizado. As obras. E ele diz ainda que aquele que quer mesmo começar esse caminho não vai ficar esperando a recompensa. E veja bem se a gente não quer a recompensa. A gente vai lá e doa uma cesta básica. Enquanto a pessoa não fica assim, obrigado pela cesta básica que você trouxe, que lindo você trazer aqui. Enquanto a pessoa não faz assim, agradece, a gente não fica sossegado. A gente diz assim, levei a cesta, nem falaram nada, botaram agora aqui com as outras. Foi assim, daí foi embora, não falaram nada. Mas afinal de contas, você queria fazer o bem ou você queria ser agraciado? De verdade mesmo, se a gente olhar para nós mesmos, a gente quer o agradecimento. A gente quer que o outro reconheça, muito obrigado, você é tão boa. Obrigado por ter vindo aqui, obrigado. E daí a gente fica feliz. Mas sabe o que isso significa? Já perdeu metade ou mais do valor que a ação tinha. Jesus falava assim, que os discípulos também eram assim. Ai, Jesus, a gente foi lá, trabalhou o dia inteiro ajudando tanta gente, ninguém falou nada, ainda tinha uns que falaram mal de nós, saíram de lá sem nem um café, trabalhando o dia inteiro. Aí Jesus dizia, vocês queriam a recompensa? Se vocês querem a recompensa humana, já gastou toda a recompensa, existe uma só. Mas, mas a humana é muito pequena, nós queremos a recompensa do céu. Então, se você quer a recompensa do céu, você não pode ter a recompensa da terra. E qual é a recompensa do céu? A felicidade. Toda moeda divina é felicidade. Tem moeda de dinheiro, tem moeda de sorriso, mas a moeda divina é a melhor de todas, é a felicidade. E a gente quer a felicidade. Então ajude. Faça o bem, mesmo que ninguém esteja te acompanhando, mesmo que as pessoas ao teu redor achem besteira que você está fazendo, faça. Você sabe que a tua recompensa você quer em moeda divina. Aí no pagamento sai em moeda divina. Teu bônus hora, tua alegria, tua felicidade, claro. Nisso você ganha, fica feliz, fica saudável. Quem faz o bem é saudável. Já perceberam isso? Quanto mais egoísta a pessoa é, quanto mais em si ela pensa, mais corcunda ela vai ficando. Isso é um fato real, tá? Não estou inventando, assim, especulando. Quanto mais egoísta a pessoa é, mais corcunda ela fica. E dizem os estudos que é por olhar o próprio umbigo, que o centro das atenções está em si mesmo. Você começou a ficar corcundinha aí, trate de se arrumar. Vamos começar a pensar nos outros. Vamos pensar no bem, nos outros, na vida futura, na felicidade. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente é ajudado. Sabe qual é a proporção? É aquela historinha que Jesus contou uma vez, que você ajuda e você planta nessa sementeira. Então você planta uma semente e recebe 1000. Ele diz, a plantação que você faz, a colheita é por 1000. Então você dá 1 e recebe 1000. Você dá 1 e recebe 100. Quando já ganhou umas palmas ali, uns agradecimentos, mesmo assim é bom? Mesmo com agradecimento é bom? E se vocês lembrarem bem, aquelas pessoas que são bem boas mesmo, quando recebem um agradecimento, elas dizem, não me agradeça, não me agradeça. Talvez por humildade, mas talvez por conhecer bem essa moeda divina. Não me agradeça, senão eu perco tudo, não me agradeça. Daqui para frente vamos ser mais humildes, gente, vamos ser mais inteligentes, vamos ganhar essa moeda divina. Vamos fazer mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém agradeça. Faça o teu dever de casa, melhore a si mesmo, melhore o lugar onde você está. Muita gente fala assim, mas lá onde eu trabalho é um horror.
um horror, todo mundo carrancudo, aquilo chega a ter cheiro ruim, por nada até nas paredes, tem miasmas, é tão horrível. Ok? Comece lá então a tua tarefa. Seja você a florzinha do banhado. Porque a florzinha do banhado pode dizer assim, o lugar que eu tô é horrível, só tem banhado, mas ela é uma florzinha. E aí ela é a florzinha que anima todo o banhado. Será que você não foi plantado lá para ser a florzinha daquele banhado? Bem, muitas vezes a gente só quer para si, mas está na hora de dar. Joana fala que cada vez que você dá uma mão para atender alguém, dá uma mãozinha, cada vez que você dá por vontade, que quer dizer a mesma coisa que por amor. Quando você dá a tua mão para auxiliar por amor, você recebe 10 mãos para te ajudar na tua dor. Olha bem. E quem é que não tem dor nesse mundo? Quem não tem é muito desligado, nem percebeu, ou não está fazendo o que deve. Ele nem chegou na parte da dor ainda. Porque quem já está no caminho e fazendo o que deve, já encontrou suas dores. Porque são suas plantações passadas. Sempre nós encontramos a nossa plantação. Quem está no caminho do bem, quem está fazendo certo, já encontrou suas dores. E quando faz por amor, recebe por amor, bem naquele ponto nevrálgico. Nevrálgico quer dizer aquela dor mais forte quando encontra o nervo. Sabe quando o dente dói? A gente diz, meu Deus, dor de dente é a pior. É porque tem muita inervação perto dos dentes, cada um tem um nervo maior que o outro, daí a gente diz nevrálgico. Então, aquelas dores que são maiores, que doem mais, são nessas que essas mãos ajudam, quando você ajuda. Não é um bom negócio fazer um pouquinho para ganhar um montão? Era disso que Jesus estava falando. Bem, e quem quer mesmo ser um trabalhador de Cristo, não se sintoniza com o mal. Entenderam isso? Por que não se sintoniza com o mal? O nosso planeta ainda é de provas e expiações, né? Certo? É ou não é? É. Quer dizer, então, que não tem muito mais bem do que mal. A proporção está mais ou menos assim, ó. Às vezes tem mais mal, às vezes tem um pouquinho mais de bem, mas está por ali. Para encontrar o mal não precisa dar muito. Então, se sintonizar com o mal é muito fácil. E aqui o que ele está dizendo, que uma grande tarefa para nós é não permitir essa sintonia com o mal. E como é que a gente evita a sintonia com o mal? Me dá uma ideia. Uma. Como que você não vai se sintonizar com o mal? Fazendo bem. Fazendo bem. Outra ideia. Rezando. Lembra que tem em vários lugares escritos que aquele que ora e vigia está sempre protegido? Em vários lugares, vários desses espíritos que já evoluíram davam essa dica para quem ficava, para quem estava no caminho. Orai e vigiai, orai e vigiai. Orai para pedir a proteção, né? Livrai-nos do mal e vigiai para estar sempre pensando o que você está pensando. Quantas vezes no dia tu está lá, ó, cozinhando, dirigindo, trabalhando, caminhando, de repente tu se toca que nem estava ali onde estava. Quantas vezes acontece conosco? A cabeça não estava ali onde o corpo estava. A gente diz assim, onde é que eu deixei minha chave? Meu Deus, onde é que eu estacionei o carro? Eu fiz isso ou não fiz? Aí tu encontra o sabão em pó dentro da geladeira. Meu Deus, quem foi que fez isso? Fui eu. Quer dizer que o teu corpo estava num lugar e a tua cabeça estava em outro. Quantas vezes nós não estamos aonde estamos? Coisas absurdas que a gente faz. E a sugestão de todos esses espíritos evoluídos é vigia os teus pensamentos. Primeiro, esteja onde está. Segundo, não deixa o pensamento ruim de tomar conta. Porque através de um pensamento ruim que você tem, o obsessor vem e complementa. Ele não inventa nada. Ele não cria nada para você. Ele pega o que você tem e amplia. Aí se você é ciumentinha, ele começa assim, você começa com um pensamento. Meu Deus, meu marido está atrasado hoje.
Onde é que será que ele foi? Um pensamento. Aí você começa a ficar preocupada, já vai sintonizando com o mal. Ai, será que aconteceu alguma coisa? Não, ele deve ter parado em algum lugar. Tá bebendo. Meu Deus, nesse lugar deve ter mulher. E aí o obsessor começa, é mesmo? Porque uma vez ele já fez isso. E já pensou se ele tá te enganando há um monte de tempo. E aí você vai ficar nervosa. Ai, meu Deus, será que é verdade? E aí o obsessor continua. Nenhum obsessor inventa nada. Ele só vai aproveitando o que você tem. Então, o vigiai é assim, ó. Começou o pensamento ruim, corta. Ai, mas o meu filho não voltou, saiu trabalhado, não voltou. Será que se acidentou? Corta. Meu anjo da guarda, me proteja do mau pensamento. Anjo da guarda dele, leve esse menino para o bom caminho. Mais simples, mais seguro. Agora, o que a gente faz? Meu Deus do céu, não posso mais dormir, vou tomar uma água com açúcar, fica na janela, não dorme, fica nervosa, aumenta a pressão. Rezou? Não. Orai e vigiai. Essa é uma dica preciosa. Desde que o mundo é mundo. E a gente faz? Ainda não. Mesma coisa. Para ter saúde física, a gente precisa tomar quantos litros de água mesmo? De 2 a 3. Todo mundo sabe, né? Ah, sim, tem que tomar. E quem daqui toma? Ergue o braço que eu gostaria de ver imensamente. Quem daqui toma 2 ou 3 litros? Né? Nem eu. E a gente sabe, é uma coisa tão óbvia. Mesma coisa, orar e vigiar. Quem é que já não ouviu 1 milhão de vezes isso? E a gente faz? Não. Então, terceira lição. Não dê vazão ao mal. Não sintoniza você com o mal. Porque quando você começa a pensar no mal, é a mesma coisa que sintonizar com a rádio. Ah, eu quero ouvir isso. Aí a pessoa não gosta de um tipo de música, mas vai lá e sintoniza bem naquela rádio que só toca aquele tipo de música. Pra quê? Aí a gente vai dizer, meu Deus do céu. Aí a pessoa diz, não suporto mais ouvir essa música. Mas por que você ligou ali? A mesma coisa o nosso anjo guardião fala. Você está tão cansada, está com dor nos ombros, dói até o rosto de tão nervosa que está. Por que você sintonizou ali com o mal? Ai, não sei. É a mesma coisa, não sintonize. Começa o pensamento ruim, corta. Até aqui bem entendidinho. Fala assim pra mim. Beleza, vamos adiante. Porque Emmanuel, ele é muito sutil, ele não fala as coisas assim grosseiramente como a gente fala, ele fala de uma forma elegante. Ele diz que essas pessoas que já conseguiram chegar nesse nível assim, de fazer o bem, de pensar o bem, de orar, de vigiar, de começar a ajudar mesmo os outros, elas abençoam e ajudam sempre. Abençoam. Sabe o que é abençoar? É quando você está muito bem, pede a proteção divina e diz, abençoa esse lugar, Jesus. Mas não só com a palavra. Quando ela sente isso, quando é agradecida quando alguém fez alguma coisa e abençoa aquele lugar, reza por alguém, transmite uma energia boa, deixa uma energia boa onde foi. Essas pessoas já abençoam. Tomara que nós, as florzinhas do banhado, consigamos a partir de agora abençoar os lugares, em vez de ficar dizendo assim, nunca mais volto aqui, fui mal atendida. A gente faz isso, né? Nunca mais tu vai me ver aqui dentro. Ou assim, ó, não conte mais comigo para nada, fulano. Em vez de fazer isso, tomara que nós consigamos abençoar os lugares, os atendimentos, as pessoas. Entender que o outro está em evolução, assim como nós. Entender que o outro precisa mais do que nós nesse momento, porque a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento. Tomara que a gente consiga abençoar e ajudar. Aí a pessoa está lá bem mal-humorada, trabalhando. Em vez de criticar, como é que você poderia ajudar? Uma ideia para ajudar essa pessoa que está mal-humorada ou trabalhando. Reza por ela. Que tal uma rezinha? Tá vendo ali que a pessoa tá azeda, tá trabalhando, tá batendo as coisas, tá dando um troco ali assim, tá vendo que ela tá nervosa, tá ruim? Que tal, em vez de apontar o dedo para dizer tá mal-humorada, dar o teu lugar para outra pessoa, tem tanta gente que queria trabalhar aí, em vez desses pensamentinhos que a gente costuma ter, que tal uma oração para melhorar a vibração dela? Seria o abençoar e o ajudar. Que nós possamos fazer isso
É uma coisa possível de ser feita? É? É. Que tal começar hoje mesmo? Que coisa boa. Bem, Emmanuel termina assim, ó, lindamente. Semelhante companheiro é conhecido como o verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Esse é o amor que Jesus estava falando. Quando você consegue não só não prejudicar os outros, mas quando você já consegue ser aquele que alegra os ambientes, aquele que alegra as pessoas, aquele que já consegue ser doce onde está. Quando as pessoas veem essa pessoa aqui, e é esse exemplo que ele está dando, elas ficam felizes. Oh, lá vem fulano. E não assim, ah, meu Deus, lá vem fulano. Tomara que a gente consiga ser tão bondoso e alegre que todos, quando se acheguem a nós, sintam a presença de Jesus. Já pensou? Vê no nosso olho o olho de Jesus, vê no nosso sorriso o sorriso de Jesus. Foi essa a dica que Jesus disse para os discípulos dele e serve exatamente como uma luva para nós. Que nós possamos ser essa pessoa que ama. E para encerrar, eu trouxe uma historinha que é maravilhosa, contada por Jesus mesmo. Desse livrinho aqui, ó, Jesus no Lar. Esse livrinho foi escrito por Neio Lúcio. Claro, ele é psicografado pelo Chico, né? Mas o espírito foi Neio Lúcio que mandou as historinhas para fazer Evangelho no Lar. São várias historinhas, porque a gente às vezes quer fazer o Evangelho, mas não sabe direito falar, e aí o Evangelho às vezes fica meio pesado, assim, a gente não sabe como prosseguir. E aqui ele mandou 50 historinhas para contar no Evangelho no Lar. São 50 historinhas de Jesus, ou contadas por ele, ou vivenciadas por ele. E aqui eu escolhi, eu adoro isso aqui. Chama assim, ó, a serva escandalizada. Vocês lembram que eu contei? Que Jesus reunia todos eles na casa lá do Pedro para fazer o final do dia, né? Então tudo que eles tinham vivido naquele dia, ele trazia lá, como se fossem os alunos dele, assim, os estagiários, trazia lá para a casa do Pedro e falava sobre o que tinha acontecido. Sobre o proceder deles, como eles deveriam ter agido. Mas ele não dizia assim, ó, Pedro, você errou nisso, você fez aquilo errado, Tiago. Olha, você... Ele não dizia assim, ele era sutil. Ele contava uma historinha que coincidentemente, entre aspas, coincidentemente, era parecido com aquilo que eles tinham vivido. E nesse dia aqui ele contou uma historinha assim, ó. Piedosa mulher, desejando ser mensageira do divino aqui na terra. Tipo nós, assim, a gente tem vontade de fazer o bem, tem vontade de começar. Bateu lá nas portas do paraíso pedindo trabalho. Eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa. E foi atendida prontamente por um anjo que lhe recomendou: ah, você quer trabalho? Sim, quero, estou pronta para trabalhar. Eu já rezo bastante, eu já sei fazer um monte de coisas, então agora eu já quero trabalho, porque eu sei que o trabalho me leva para a felicidade. Que ela chamava de céu. Eu quero o céu, então me dá trabalho. Ok? Se você já se sente pronta, eis aí o teu primeiro trabalho. Você vai lá então numa taberna, sabe que taberna é um boteco, né? Salvar 2 homens bons, ele dava trabalho de verdade, ele era um setor de trabalhos de verdade. Vai lá salvar 2 homens bons que acabaram, eles são desprevenidos, eles são bons, mas estavam desprevenidos, acabaram se deixando embriagar. E lá nessa taberna tem muito mal. E eles vão se contaminar. Você vai lá e resgata esses 2. Então, foi o primeiro serviço dela. No outro dia ela volta e diz para o anjo assim: olha, eu não consegui fazer nada lá. Eu até fui até lá naquela taberna, mas eu não consegui fazer nada, porque quando eu estava chegando lá, aquele lugar que o senhor me mandou era jogatina. Eu estava lá bebendo, fumando e jogando. Eu fiquei com medo de me contaminar com aquele mal. Não consegui nem entrar. Aí o anjo então disse: tá bom, então vamos para o segundo trabalho, né? Você quer continuar trabalhando? Claro, claro, eu quero trabalho. O anjo então mandou um esconderijo na floresta. Ó, lá na floresta tem 2 crianças que estão desamparadas, se perderam. Você vai lá então e busca essas crianças.
Ok, ela foi. No outro dia ela chega para o anjo e diz, olha, seu anjo, eu não consegui terminar a tarefa, porque eu até vi as crianças, eu cheguei lá perto, mas quando eu estava chegando lá, tinha um monte de gente, homens e mulheres lá, seminus, e estavam lá, e aquilo me feriu a moral. Eu, uma criatura tão santa e pura, não pude chegar, não consegui salvar as crianças. Fiquei com medo de me contaminar. Tá bom? Mas você quer continuar trabalhando? Quer, eu trabalho mesmo? Quero. Me dá outra coisa para fazer, eu quero. Tá bom? O administrador celeste, então, sem desanimar, designou para auxiliar uma senhora agonizante. Estava doente lá na casa dela, ia morrer. Tá, esse é mais fácil. Eu vou. Foi, e no outro dia voltou. Pergunta para mim se ela fez o serviço. Não fez o serviço. Ela tinha mais uma desculpa. Ai, anjo, não deu. Quando eu cheguei lá, você não vai acreditar no que estava acontecendo. O marido da mulher tinha uma amante. E quando eu cheguei, eu nem cheguei a entrar no quarto dela, da agonizante. Quando eu estava na antecâmara do quarto, ele estava lá conversando com a amante. Ai, fiquei com medo. E sabe o que eles estavam falando? Estava pensando se ela morresse. Eu acho que eles queriam matar essa mulher. Ai, nem pude fazer nada por ela. Ai, voltei. Fiquei com medo de me contaminar. Voltou. Bem, aí o anjo perguntou, mas você quer mesmo trabalhar? Você quer fazer alguma coisa? Claro que eu quero. Eu quero merecer o céu, é claro, me dá um trabalho, mas uma coisa que eu possa fazer. Tá bom? O prestimoso ministro do alto, embora desapontado, determinou-lhe então o auxílio de um homem demente. Estava pirado. E tinha ido, saiu assim andando, sumiu no mundo e acabou caindo lá num vale dos imundos. Tá, ela foi, o trabalho dela. Outro dia ela voltou. Mais uma desculpinha. Meu anjo, você não sabe aonde você me mandou. Aquele vale dos imundos era pior do que eu podia imaginar. Eu vi o homem, eu vi a situação dele, mas não deu para mim. Justo eu, tanto que eu rezo, tanto que eu peço, tanto que eu gosto de Nosso Senhor Jesus Cristo. E agora como é que eu vou? Rezei tudo, mas não consegui ir para frente. Não salvei o homem, aquilo era horrível. Bem, depois de ouvi-la, o preposto do Altíssimo manifestou certa estranheza. Claro, né? Não era ela que estava procurando serviço. Não era ela que dizia que queria ir para o céu e tudo mais. Para isso ela queria fazer o bem, trabalhar em prol do bem e tal. Pois é, dele dizia, mas olha, querida, né? Ela, não, mais um. Uma coisa que eu possa fazer, tá bom? Então você vai salvar uma jovem que ela está em perigo e você tem que ir agora porque esse perigo é urgente. Tá, eu tô indo, eu tenho muita boa vontade, eu vou. Ah, foi. Voltou no mesmo dia. Ai, não. A menina que o senhor disse para eu salvar estava lá numa festa, ó. A roupinha curtinha, bebendo. O que eu vou fazer lá? Não, acho que o senhor se enganou. Não era essa ali que precisava de ajuda, acho que o senhor se enganou, né? Acho que esse serviço não era para mim. Bem, aí o anjo, nem anjo tem tanta paciência assim, né? Daí, assim que a candidata ao trabalho voltou, atravessou a semana inteira, vejam quantos serviços foram que ela desperdiçou. Voltou lá, a semana inteira foi inútil, e sempre um pretexto, né? Aí quando ela procurou o anjo de novo, aí ele disse, olha, minha irmã, continue, por enquanto, desenvolvendo o teu esforço com você mesmo. Porque estás na Terra. A Terra é um planeta de provas e expiações. É difícil mesmo, a gente entende. Mas você ainda não está pronta para ajudar. Ai, mas não é possível, tanto que eu me preparei, eu rezo, eu vou na palestra, eu faço tanta coisa, eu sou uma pessoa tão boa, todo mundo diz que eu sou boba de boa, como é que agora o senhor diz que eu não posso fazer nada, que eu não estou preparada, mas como? Seria como dizer para nós assim, mas eu já assisti 4.000 horas de palestra, bebi 5.000 litros de água fluidificada, tomei tantos passos, estou tão boa, como que eu não posso ajudar?
Aí o anjo disse para ela, olha, quem se demora na contemplação do mal, vejam bem, em todos os locais que ela foi, as pessoas que ela viu, o que ela enxergou? O que ela enxergou? Só o mal. Ela viu na menina o perigo? Não, ela viu a menina. Ela viu no homem que estava dementado, que precisava de atenção e amparo? Não, ela só viu vales imundos, eu vou me contaminar. Ela viu em algum lugar alguma chance de fazer o bem? Não, ela só viu o mal, só viu o mal, só viu o mal. E aí o anjo disse para ela, traduzindo aqui essa contemplação do mal, ela só se sintonizava com o mal. Como que essa criatura ia produzir o bem se ela mesma, a sintonia dela, era o mal? Aí o anjo disse, olha, quem se demora na contemplação do mal não está ainda em condições de fazer o bem. Essa historinha, Jesus contou, lembra? Para os discípulos dele que tinham acabado de voltar da tarefa. Se olharam tudo, já pensando, quem de nós aí, para quem que foi aí essa fala? Claro que era para muitos deles e o chapéu servia. Claro que enquanto a gente estiver só olhando mal, se é ruim, isso não dá, isso eu não vou, como é que a gente vai fazer o bem? Quando a gente estiver com esse olhão azedo, a pessoa vem te procurar ajuda, é a tua chance de fazer o bem, igual a dela. É a tua chance de fazer o bem. Aí a pessoa vem no teu portão e diz, eu preciso de ajuda para isso, para isso. Mas tu podia estar trabalhando, né? Tu é mais novo que eu, tem mais saúde que eu, tá aí pedindo. A gente não enxerga a oportunidade de fazer o bem, a gente, só enxerga o mal. Quantas vezes a gente só enxerga o mal igual essa trabalhadora aqui? O nome da historinha é A Serva Escandalizada. Quantas vezes a gente se escandaliza? Meu Deus, a droga, o sexo, a bebedeira, o ócio, a pessoa que fica parada o dia inteiro. Quantas vezes a gente se escandaliza e não faz nada? O olhão do mal. Na hora. Quer merecer a felicidade? Quer ir para o céu? Tem que trabalhar. Lembra do que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Não é ele a pessoa que irá dizer eu sou todo poderoso. Não. Os ensinos que ele deixou. E como nós estamos nesse mês tão especial, não nos custa mudar esse olho. Aliás, custa sim. Porque a gente está tão acostumado a usar essa lente aqui do mal, enxergar só o mal, que é mais difícil para nós. Mas se nós nunca começarmos a dar o primeiro passo para mudar, nunca vamos chegar lá. Que tal, a partir de hoje mesmo, começar a mudar essa nossa lente? Que os nossos anjos guardiões permaneçam conosco, mantendo essa vontade de mudar a lente, mantendo essa vontade de fazer o bem daqui para frente, sem esperar nada. Que Maria, essa mãe maravilhosa de Jesus, possa colocar no nosso coração a doçura dela. Porque nós ainda somos tão amargos, tão azedos, a gente não tem essa doçura. Que ela possa colocar devagarinho. E que Jesus, esse nosso modelo e guia, possa ser para nós cada vez mais modelo e guia. Para que a gente consiga fazer e se lembrar do que ele fez. Que significa seguir o caminho que ele deixou. Que essa paz que nós estamos sentindo agora, que essa boa vontade de ajudar permaneça conosco. Que assim seja. Nós agradecemos a Ana Kelly por nos lembrar que nesse mês de dezembro há um ambiente espiritual melhor no planeta e que cada um de nós tem a possibilidade, pode ajudar a manter isso durante todo o ano. Só que, infelizmente, todo ano chega dezembro, vem essa oportunidade da gente
melhorar o ambiente espiritual do planeta e a gente acaba ficando, como ela colocou, como aquela célula que não quer ser contaminada. Mas olha, está na hora de nós arregaçarmos as mangas e trabalharmos, porque esta é a nossa encarnação principal, a mais importante de todas. Eu sempre digo, quando veio a primeira revelação, nós não tínhamos condições de compreendê-la. Quando veio Jesus, nós atiramos pedra na cruz. Agora, nós passamos para o outro lado do balcão. Nós estamos nos candidatando a trabalhadores. Então, é arregaçar as mangas e procurar olhar o bem que existe em todas as situações. Então, vamos agora, todos nós, no início nós orávamos por nós. Vamos agora praticar a caridade. Vamos lembrar dos nossos familiares que passam por dificuldades, dos nossos colegas de trabalho, vamos lembrar dos nossos vizinhos, enfim, vamos lembrar de todos aqueles que sofrem, que é a grande maioria dos moradores do nosso planeta, e pedir que o amor de Jesus se estenda até eles e lhes dê ânimo, coragem, força para continuar na sua caminhada. E neste mês de dezembro, por ser um mês especial, onde nós refletimos a respeito da passagem de Jesus no planeta, nós estamos fazendo o nosso passo coletivo. Então, neste momento, junto de cada um de nós, está um dos trabalhadores da espiritualidade, vertendo em nós as energias que nós precisamos para que possamos continuar na nossa caminhada, construindo a cada dia um pouquinho mais de felicidade, transformando este mundo de provas e expiações no mundo de vegetação. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Ali no fundo nós temos a água purificada e nossa